Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma questão aqui do Enem 2024. Essa questão caiu na prova amarela, segundo dia de prova, né? Prova de matemática, questão 164. Pessoal, peço a vocês que quem gostar desse tipo de conteúdo, siga, inscreva-se no canal para a gente continuar postando esse tipo de vídeos. Então, essa resolução aqui, questão do Enem 2024, fala de médias. Primeiro você tem que saber o que é uma média aritmética simples, né? Se eu tenho uma sequência de números, né? Uma sequência de termos, se eu tenho aqui um termo, um outro termo, até uma quantidade n de termos, né? A média aritmética, eu vou representar por um MA aqui, é justamente a soma desses termos, a soma de todos os termos, né? Até uma quantidade n de termos, né? Até o último termo, isso tudo dividido por n. Por exemplo, quando eu tenho a média aritmética de três números, é a soma dos três números dividido por 3. A média aritmética de 10 números é a soma dos 10 números dividido por 10. Isso que é a média aritmética. E na questão ele fala o seguinte: ao calcular a média aritmética de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Por que é por engano, gente? Que o certo era dividir por 4. Porque ele está somando, a calcular a média de suas notas em 4 provas, né? Não é 4 provas, somaram 4 notas. Então o certo era dividir por 4 e ele, por engano, acabou dividindo por 5. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente. O valor correto da média das notas desse estudante é... Então, o estudante ele fez errado. O certo, como era o certo para ele ter feito? O certo era ele pegar a primeira prova, a prova 1, somar com a segunda prova, prova 2, somado com a terceira prova e somado com a quarta prova. O certo era para ele chegar aí e dividir por 4. Ó, eu cheguei aqui, somei as 4 provas, dividi por 4. Ele ia encontrar aqui a média aritmética que eu vou chamar ela de x. Mas ele não fez isso. Ele não fez dessa forma. Ele foi fazer o seguinte. Ele pegou e fez da maneira errada. Como foi que ele fez da maneira errada? Vou botar aqui como foi que ele fez da maneira errada para você entender direitinho. Errada, ele pegou a primeira nota, somou com a segunda prova, somou com a nota da terceira prova, somado com a quarta prova. Só que na hora dele dividir aqui, ao invés dele dividir por 4, ele dividiu por 5. Com isso aqui, ele obteve uma média, uma unidade menor do que a correta. E a correta, a média que ele encontrou aqui foi x, né? Que a gente chamou de x. Então aqui, ele encontrou um x menos 1, uma unidade menor. Só que se você for reparar bem, se você passar esse 4 aqui que está dividindo para cá, ó, multiplicando, né? Eu vou ter que o somatório dessas 4 notas aí, o somatório dessas 4 notas vai ser exatamente 4x. Ó, eu somei bem aqui as 4 notas, eu encontrei um valor aqui, 4x, ou seja, 4 vezes a média aritmética correta, certo? E então, gente, então ele chegou aqui na forma errada aqui. Quando ele for somar essas 4 notas, né? Repare que a gente vai passar esse 5 para cá multiplicando, né? Multiplica os dois termos. Quando ele foi somar bem que se a gente somar bem que essas 4 notas daqui, ó, as 4 provas, né? Prova 1, prova 2, mais prova 3, mais prova 4, eu vou ter, ó, 5x dá 5 vezes x dá 5x, né? 5x menos 5 vezes 1 dá 5. Ah, gente, então, ó, perceba o seguinte.
percebo que de um lado aqui eu tenho o valor das 4 notas, das 4 provas que ele fez, que deu 5x menos 5. E aqui também eu tenho o valor das 4 notas, das mesmas 4 notas que a gente fez, que deu 4x. Lembrando que esse x a gente chamou lá no início da média aritmética correta, que é o que ele, justamente o que ele quer saber, né? Ele quer saber o valor correto da média das notas. Então, se eu igualar esse termo a esse outro termo aqui, né, ó, por que eu posso igualar? Porque aqui é a soma das 4 notas, que está aqui, e aqui também é a soma das 4 notas. Ó. Então, eu posso igualar esses dois termos aí. Então, se eu fizer o seguinte, ó, eu vou igualar 5x, lembrando que esse x aí é a média aritmética correta, né? 5x menos 5 igual a 4x. Pronto. Se a gente fizer isso, a gente encontra a nossa resposta, encontra o valor de x, né? Eu vou botar o 4x para cá e levar o 5x para o outro lado. Levar o menos 5, aliás, para o outro lado. Vai ficar 5x menos 4x. Menos 4x é igual a 5. 5x menos 4x dá x, né? Então, x é justamente igual a 5. Então, essa daqui é o valor da média correta. É o valor da nossa média correta como a gente queria encontrar, né? Porque ele quer o valor da média correta. Então, você vai lá, você marca alternativa B. Beleza? Tranquilos? Pessoal, peço a vocês novamente, né? Quem puder divulgar o nosso canal aí para a gente ir postando esse tipo de vídeo. Quem conhece alguém que vai fazer o Enem, pode divulgar que a gente vai postar bastante questões desse tipo aí, questões dos Enems anteriores para pessoas estudando, viu? Valeu, até a próxima.